Receba a luz de Cristo, querida criança. O padre se recusou a dizer o nome da criança durante o batizado e aí gerou inúmeras polêmicas. Então o vídeo de hoje vai ser para nós entendermos aí o que aconteceu, ou, né, diante das informações que a gente tem, o que aconteceu de fato e, claro, refletir também sobre esse assunto. Errou, não errou? Então, vou fazer toda a linha temporal aqui sobre esse caso e aí no final do vídeo que eu vou trazer aqui a minha análise sobre isso, conforme aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já vivo, aquilo que eu li, né, de ontem para hoje e também algumas pessoas que eu pesquisei aí e questionei, pessoas que vivem na pastoral do batismo sobre essa questão, combinado? Então fica comigo até o final do vídeo, não esquece também de dar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Os seus comentários podem e devem ser feitos desde que seguindo essas regrinhas aqui. Bora lá ver toda a linha temporal deste caso, desta polêmica que aconteceu lá no Rio de Janeiro, no Leblon. Nesse outro vídeo, gravado por uma tia, ela chega a pedir que o padre fale o nome de Yamina. Receba a luz de Cristo, querida criança. Bom, então esses trechinhos aí são os trechinhos em que acontece o rito do batismo, são os únicos momentos que a gente tem do padre falando. Então nós temos aqui essa parte em que o padre fala: receba a luz de Cristo, querida criança. A gente vai ver isso no livro do ritual de batismo. Então é o momento em que se acende a vela. Então é o momento em que o pai vai lá, acende a vela e aí o padre fala: receba a luz de Cristo, querida criança, querida menina, querido menino. Receba a luz de Cristo, querida criança. E aí é o momento em que a avó fala que não é criança, é Yamina. E aí o que ele fala? Na hora do batismo eu falei lá na frente. E exatamente no momento em que existe onde o padre joga água sobre a cabeça da criança, que é aquela hora que é feita a fórmula que nós já conhecemos, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos também o relato dos pais falando o que aconteceu. A gente vai assistir um pouquinho para entender aí o lado deles, tá bom? Marcele, a Yamina. A gente precisou fazer um curso de pais e padrinhos, né? Mandamos tudo, todos os documentos. E mandamos a certidão de nascimento dela, com o nome e tudo certo. A escolha da igreja no Leblon tinha um motivo. Toda a família do pai foi batizada aqui. Mas minutos antes da cerimônia começar, uma surpresa. O padre chamou a minha sogra antes de começar o batismo e falou que ele não falaria o nome da nossa filha porque não era um nome cristão. Aí a gente foi conversar na sacristia com ele e ele falou que o nome dela estava ligado a um culto religioso e que por isso não falaria o nome dela. E a gente falou. Ele deu a opção de que ia falar Maria e o nome dela. Aí a gente falou que não queria que falasse o nome dela. Aí ele falou que como a gente não conhecia, como a gente já tinha mandado o nome dela e a igreja não tinha repassado nada pra gente sobre isso de falar outro nome, aí ele falou que ia seguir normal com o batismo. O batizado aconteceu, celebrado pelo padre Wagner Augusto. Mas durante a cerimônia, a família diz que notou algo diferente. Ele falava a criança, a filha de vocês, não falava de jeito nenhum. E o momento mais importante é quando você joga água, né, na cabeça, que você fala, eu te batizo. Na realidade, gente, aliás, é um entendimento que muita gente tem errado. O batismo
Todo o ritual do batismo é importante. Não é só a hora de pronunciar a fórmula. Óbvio que se não tem a fórmula, não tem o batismo. Mas não é só a hora que joga a água na cabeça da criança ou do adulto, porque tem adulto que é batizado também. Todo o ritual do batismo é importante. E a gente vai falar um pouquinho disso no final. O nome da criança, ele não falou isso. Nesse outro vídeo, gravado por uma tia, ela chega a pedir que o padre fale o nome de Yamina. Então, só corrigindo aí que eu tinha falado, não é a avó, né? É a tia nesse momento da luz. Vamos ver o relato dos pais. Muito porque a gente queria um nome com significado importante, forte, né? E o nome dela significa... Tem vários significados, mas tem a ver com justiça, com prosperidade, com direção. E assim, é um nome pra gente, né, muito, muito importante, muito bonito e não tinha necessidade disso acontecer. No Código de Direito Canônico, que toda Igreja Católica deve seguir, há uma resolução que fala sobre o batismo. Diz assim: procurem os pais, padrinhos e párocos que não se imponham nomes alheios ao sentido cristão. A gente não consegue, sob nenhuma hipótese, nenhum tipo de interpretação, a gente conseguiria chegar a que aquele nome ferisse algum preceito cristão, muito pelo contrário, né? A gente entende que se alinha, sim, aos preceitos cristãos o nome que foi escolhido. Esse antropólogo, especialista em estudos da religião, afirma que o nome não pode ser impedimento para o batismo. Pelo menos desde a década de 80, na Igreja Católica não é obrigatório que o batizado tenha nome santo. O que significa que qualquer pessoa com qualquer nome pode ser batizado, isso não é impedimento para que o sacramento seja realizado. Do ponto de vista do direito canônico, o nome não é um impedimento e nem deve constranger nem o batizado, nem as pessoas da família para que o batismo seja confirmado. Bom, e aí a Arquidiocese, lá do Rio de Janeiro, se pronunciou, emitiu uma nota. Ela tomou conhecimento aí sobre essa celebração que aconteceu no dia 16 de agosto, lá no Leblon, e falou que foi celebrado corretamente, segundo o ritual romano do batismo de crianças, na tradução portuguesa para o Brasil, segundo a edição típica, e que, de acordo com esse rito aí, o nome das crianças a serem batizadas não é mencionado em todos os momentos da celebração, e nós vamos ver isso, mas em um momento específico previsto pela liturgia. O ritual foi seguido fielmente, com o nome desejado pela família, sendo devidamente pronunciado e registrado no livro paroquial, bem como na lembrança do batismo entregue aos pais. Cita também o Código do Direito Canônico, que foi falado aí nessa entrevista, o número 855, falando para que os padrinhos, pais e o pároco tomem cuidado para que não seja um nome estranho no sentido cristão. Em algumas ocasiões, os sacerdotes podem oferecer algumas orientações pastorais sobre a escolha de nomes, mas elas têm um caráter aconselhativo e nunca impedimento ou recusa do sacramento, tá? Então, a Arquidiocese repudiou aí qualquer forma de discriminação e reafirmou também o seu compromisso com o acolhimento e diálogo respeitoso com a diversidade. Por que isso aconteceu? Porque, diante desse fato, a família foi até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância por preconceito por raça, cor ou religião, né? Então, eles entenderam aí que houve esse preconceito diante disso tudo. E aí aqui também tem o significado desse nome, que significa bem-aventurança, prosperidade e retidão, e que tem essa raiz em palavras que dizem que é como se fosse agir com a mão direita, né? Buscar a bênção, sorte, bênção, aquela que é abençoada, afortunada, enfim. Algumas comunidades cristãs agora têm disseminado muito esse nome, que é usado também ao redor do mundo. Também existe esse nome mais como Amina ou Yamina nas línguas africanas. Então é um nome, tem mais a questão cultural também. Lembram que eu falei pra vocês? Existe os livrinhos. Cada ritual dentro da Igreja Católica, ela possui um livro, que é de celebração. Então, das bênçãos tem um livro com os rituais das bênçãos, da celebração do batismo, da celebração do matrimônio. Então, com todas as orientações. Dito isso, tem o do batismo. Por exemplo, naquele trecho que o padre fala, recebei a luz de Cristo, é no momento da entrega da vela. Lembra que eu falei? Então, aqui, uma pessoa da família, ou pai ou padrinho normalmente, pega a vela e vai acender no círio pascal. O círio é aquela vela que sempre está ali no momento da vigília do sábado santo. Então, o que o padre fala? Recebei a luz de Cristo. Ele não fala o nome da criança. Então,
Então, sim, existem momentos no batismo que não é falado o nome da criança. É tido como a menina, o menino, ou fala-se, né, quando existem muitas crianças, vossos filhos, vossas filhas. Então, ali, o primeiro ponto em relação a essa questão do batismo é, haviam outras crianças ali, havia outros batizados? Pelas imagens que a gente tem, a gente não consegue ver se existia só essa família ou outras famílias, porque existem paróquias que fazem o batismo de várias crianças ao mesmo tempo. Então, quando tem várias crianças ao mesmo tempo, inclusive, está aqui no livro do ritual, orienta-se a não falar o nome da criança o tempo todo. Então, falar a criança, a menina, o menino, vossos filhos, vossas filhas. Existe aqui algumas orientações, logo no início desse livro, que diz o seguinte, que é indicado no próprio ritual romano, de acordo com as conferências, de que, se forem muitas as crianças a serem batizadas ao mesmo tempo, omite-se, por exemplo, a unção do crisma. Segundo os costumes locais, a pergunta relativa ao nome da criança a batizar pode ser feita de vários modos, conforme se trate de um nome já dado ou um nome dado no ato do batismo, que foi o que o pessoal falou aí. Antigamente, e existem alguns locais aí do Brasil que ainda acontece isso, mas não é comum, tá? Existem alguns nomes que a igreja, né, o padre, entende que não é cristão, então ele orienta como o padre orientou aí eles. Olha, vamos falar Maria, José, né, um nome bíblico antes do próprio nome da criança para que tenha esse sentido cristão. Então, por exemplo, aqui, ó, o diálogo dos pais, o celebrante, que nome dais ao vosso filho? Então aqui, sim, ele é obrigatório falar, né, o nome da criança. Então, os vossos filhos. Então, aqui vamos à parte do ritual ali da água, né? Que o celebrante convida ali a família, depois de conhecer o nome da criança, pergunta aos pais e padrinhos. Quereis, portanto, que o nome, né? O nome da criança. Então, que a criança, né, receba o batismo na fé da igreja, que todos convosco acabamos de professar. Pais e padrinhos, sim, queremos. E imediatamente o celebrante batiza a criança dizendo o nome, esse daqui é o nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um detalhe, naquele vídeo que mostra o padre jogando a água, né, na criança, a gente só ouve a parte do eu te batizo. A gente não vê esse trecho aqui. Seria bom se a gente tivesse o vídeo de todo o ritual pra gente poder julgar, entre aspas, porque a gente não tem esse poder aqui na Terra de julgar, se está certo ou não. Se o padre falou ou não, por quê? Aí a gente acaba tendo as duas versões. A versão de que o padre falou aí no vídeo, não, eu falei no momento do batismo, então ele pode ter falado aqui, os pais falaram lá no começo, e ele pode ter falado aqui e a gente não viu. Ou que realmente ele não tenha falado, mas a gente não tem provas, a gente não tem como saber disso. Dito isso, vamos lá, né? Tem muitos lados aí. O pessoal aplaudindo o padre porque, ele não falou o nome da criança porque não tem origem cristã. Nossa, e o outro lado. Nossa, o padre foi preconceituoso. Gente, por experiência lá do que a gente vive na minha paróquia, eu também conversei com o padre sobre isso. O correto é dizer o nome da criança na hora do eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem alguns padres que podem não falar? Sim. O que diz é exatamente a fórmula. Eu preciso dizer a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para que não seja invalidado o batismo, tá? O nome da criança, como eu já falei aí, mostrei. O padre pode falar várias vezes ou não, depende também da situação, de todo o contexto. E como eu falei, a gente não sabe exatamente se o padre falou ou não falou em determinado momento. Então, a gente acaba ficando com essa questão de disse-me-disse. Por experiência do que a gente vive na minha paróquia, tudo que diz respeito a batizados, os padres têm uma grande dificuldade. Por quê? Porque tem gente que trata o batismo como apenas um evento social. Então, você vai ver na reportagem que ao final os pais falam isso. Mas era um momento muito importante, ou como se ele tivesse anulado a minha filha. E aí começam essas falas. E, gente, já aconteceu, um dia eu posso trazer aqui um vídeo de inúmeros casos que já aconteceram no batismo da minha paróquia, ou de outras paróquias que eu conheço, e que se as pessoas filmassem, tudo iria se virar contra a paróquia, contra o padre. Mas existe um contexto. E um contexto, inclusive, que desse vídeo a gente não consegue ter. Um outro ponto aqui é o pessoal que tá defendendo o padre porque ele não falou o nome, porque realmente esse nome não é cristão. Gente, nem todo mundo
vai ter um nome que é 100% cristão, porque existe toda uma cultura, o mundo hoje é totalmente globalizado, então existe nomes lá do Japão, existe nome lá da Ásia, existe nome lá da África, que a pessoa pode entender que não é cristã. O que a igreja orienta é que alguns nomes específicos podem ir contra cristão. Vamos ser bem claros aqui. Se você colocar no nome do seu filho o nome de Lúcifer e Satã, é óbvio que não tem como né, colocar esse nome lá. Então, troca-se o nome. Nesse sentido, no sentido do nome dessa criança, não tem problema nenhum, não tem nada de anticristão. Eu, particularmente, não achei aqui. Se você achou, deixa nos comentários de qual culto religioso é relacionado esse nome. Ele é relacionado à cultura árabe, mas não a um culto religioso que diga algo contra Deus. Então, neste caso aí, o padre, se de fato isso aconteceu, dele não ter citado em nenhum momento o nome da criança por conta disso, ele errou, porque existem momentos que precisa ser falado. A arquidiocese disse que ele falou, então a gente acaba ficando com esse disse-me-disse. Então, Ju, o padre está certo ou errado? Não tem como a gente dizer isso, gente. Infelizmente, a gente não tem prova suficiente nem para falar que o padre estava certo, nem que o padre estava errado. O que a gente consegue é traçar essa reflexão diante daquilo que é o batismo hoje em dia, que é tratado apenas como um evento social por muitos, e aí vira toda essa discussão. Uma reflexão em relação ao nome da criança, a importância de pensar no nome da criança, e também na questão de que o nome da criança existe muito a questão cultural, mas nem tudo que é cultural é contra cristão, porque existem muitos nomes que vieram de origens árabes, origem africana, origem asiática, que não perde o sentido cristão aí. Então, a importância de nós entendermos também, aí fica a reflexão, dos rituais da igreja. Por exemplo, o padre não falou o nome na hora que jogou a água. O que diz o documento da igreja? Precisa ser dito o nome ou não precisa ser dito o nome? Inclusive, até um padre que eu conversei, ele falou, o nome precisa ser dito. E o nome escolhido pelos pais, exceto na situação lá, né, que eu falei, se é Lúcifer ou Satã, porque aí é uma outra situação, mas entende que quando tem lá no Código do Direito Canônico é algo de extremo, assim, de algo muito, muito doido, não é só um nome, por exemplo, dessa criança. A Yamina, que tem origem árabe, não é só a origem, mas é ali o sentido de ter uma criança chamada Satã não tem um sentido cristão, entende? A nossa reflexão é isso, porque senão a gente começa a tratar ali questões como, não, o padre tá super certo, não, a família tá super certa, e a gente começa a fazer brigas, e eu de verdade, quando eu vi, eu pensei, gente, mas não tem como a gente saber exatamente, exceto quem estava ali, que vai ficar falando que não falou, sim falou, e aí a gente não sabe, infelizmente a gente não sabe. E questões de batismo realmente tem questões de famílias e até de padres que são muito difíceis de lidar, e que se caísse na internet ia virar dessa discussão que tá rolando pra baixo. Então que a gente possa rezar, orar, para que todas essas situações que acontecem, que explodem na mídia, possam gerar uma reflexão. Que o padre, se ele fez errado, que ele tome consciência. Se foi a família que de fato fez errado, que só Deus sabe, que ela tome consciência que o batismo não é só um evento, mas é um sacramento. Ele precisa ser levado muito a sério, muito além de qualquer evento social. E aí, você viu essa polêmica, gente? Oh, meu Deus. Se essas polêmicas ensinassem a gente a viver melhor os sacramentos, né? Quem sabe seríamos cristãos católicos melhores, né? Deixa aqui nos comentários, me conta o que você viu, o que você achou, você ficou revoltado, não ficou, mas lembrando, filho amado de Deus, faça isso com muito respeito, respeitando essas regrinhas aqui, tá bom? Se você tá do lado de um, do lado de outro, enfim, que você possa respeitar, né? Porque a gente não tem todas as provas e a gente também não é juiz aqui pra ficar martelando nas coisas, tá bom? Não esquece do meu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo ou até a próxima polêmica. Tchau!